Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal ObsFan, onde nós falamos sobre principalmente futebol feminino, entre outras coisas que possam surgir por aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino entre Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo. Começamos o vídeo falando que a Federação Paulista mudou as datas, que a princípio os jogos seriam aos finais de semana, e ela resolveu colocar os dois jogos nos feriados, e com isso eu não fui. Eu tinha programado toda a minha vida para esse jogo, sendo no final de semana, e a federação me coloca no feriado. Então eu acabei não conseguindo ir assistir do estádio, mas eu assisti na televisão. E agora nós vamos comentar sobre o jogo. Primeiro de tudo, eu queria dizer que demorou para a Camisa 12, que é a principal organizada que vai aos jogos do feminino, criar uma faixa Eterno 8-0, porque nós precisamos colocar essa faixa, colocar esse placar elástico eternizado na arquibancada. Seria muito lindo nos jogos femininos contra o Palmeiras estender uma faixa imensa Eterno 8-0, porque nesse jogo eu estava. Mas vamos falar da final em si. O Corinthians veio com uma escalação muito boa. Piscinato suspenso, não esteve no banco de reservas, quem estava era o Passo. E começou arrasando, assim, começou num nível muito alto, um nível que a gente não viu no Corinthians ainda esse ano. Começou lá em cima, marcando pressão, triangulação, jogadas realmente perigosas e não deixando o Palmeiras, não deixando elas sequer respirarem. Tanto que o gol do jogo ele vem muito cedo. O lado com a Yasmin e a Milena Zanotti funcionando lindamente. Triangulações, atacando, espetando. E foi desse lado que acabou surgindo o gol. Uma bola jogada para a Portilho, que arranca, cruza para a Milene, que ela, ao invés de chutar, porque ela tinha até ângulo para chute, ela passa para a Zanotti muito melhor colocada. E a Zanotti caixa. 10 minutos de jogo, 1-0 e uma perspectiva de amasso. Ali no comecinho, que a impressão que dava que 8-0 era pouco. Era um jogo pro Corinthians fazer 10, porque tava amassando demais, tava indo muito pra cima, tava indo pra cima com objetividade e não deixando o Palmeiras respirar em nenhum momento. Tanto que nos minutos seguintes a gente vê mais jogadas perigosas surgindo. A jogada mais aguda e mais perigosa veio com a Portilho novamente, em que ela recebe a bola, arranca, dribla uma, dribla duas. Ela é a goleira. Tinha a Milene na outra ponta, sozinha, pronta para guardar, mas ela tenta chutar. E no que ela chuta, ela erra. Tivemos um gol anulado, inclusive da própria Portilho. E tivemos uma bola da trave num lance muito polêmico que, pra mim, foi pênalti em cima da Isabela. Assim que ela chuta, a defensora do Palmeiras vem com um carrinho de frente na lateral, pega a perna dela, pra mim, pênalti, e a bola vai na trave. A jogada nem sequer foi revisada pela Edna. Mas o Corinthians não consegue ampliar o placar, mesmo amassando o Palmeiras no primeiro tempo. E nós vamos para o intervalo com apenas 1-0. Acontece que já na final do primeiro tempo, o físico do Corinthians já se mostrava acabado. O gás já tinha ido embora, já não conseguia fazer tanta pressão, já tinha baixado as linhas. Jogadoras como, por exemplo, a Vicky não estavam aparecendo de novo. Ela fez 2 passes muito geniais, um inclusive muito bonito. Inclusive foi no lance da Isabela, o passe bonito que ela deu, mas que não foram muito pra frente. Começa o segundo tempo, o Palmeiras ajusta a sua linha de meio campo e começa a agredir mais o Corinthians. Mas a agressão tanto assim do Palmeiras, ela não resulta em lances muito capitais para elas. Nós tivemos 2 lances muito claros que poderiam causar um empate, um inclusive já no final do jogo, no apagar das luzes, e outro mais no meio do segundo tempo, onde a jogadora joga pra lua. Nos números concretos, a Lelê não fez nenhuma defesa difícil.
Ela fez uma outra defesa ali, mas nenhuma defesa que exigisse muito dela, né? Os lances mais perigosos do Palmeiras, elas não conseguiram traduzir isso tanto em perigo, como eu disse, apenas um único lance, já no apagar das luzes. O Corinthians sofreu muito com essa queda de desempenho, queda de físico mesmo, e é até compreensível, porque é a quarta final que o Corinthians chega no ano. O time ele não teve tanta rodagem ao longo do ano, que é até mesmo compreensível, porque é o primeiro ano do Piscinato, ele precisava ter resultados onde ele vinha sendo muito criticado. Então ele colocou o time titular mais vezes ao longo do ano, o que obviamente gera um desgaste, inclusive porque muitas das jogadoras foram para a seleção. Por exemplo, a gente não teve até hoje o retorno da Jennifer e nem vai ter. Tamires quebrou, não volta esse ano. Yasmin sentiu várias vezes, teve que sair. Portilho também, baleada, sentiu várias vezes a coxa, teve que sair. Então, assim, é um time desgastado fisicamente, onde o Basso não fez as substituições mais certeiras, que pudessem resultar num rejuvenescimento, principalmente no meio campo. Ele tira a Zanotti para colocar a Yaya. Ele tira a Milene para colocar a Carol Nogueira. Não resultou em nada. Yaya vindo também de contusão, que também esteve nessa maratona de jogos com a seleção, inclusive, teve uma hora que ela estava trotando. Ela precisava marcar e estava trotando. Ele não tirou a Ju Ferreira, que fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo era 20 passes para acertar 2. Primeiro tempo ela conseguiu fazer infiltrações, coisas que ela não fez ao longo tanto assim da temporada, mas que os passes não estavam saindo lá grandes coisas. Na construção da jogada em si e também na desconstrução, porque chegou um momento ali que, ao meu ver, também por conta do cansaço, já não estava mais acertando nem os botes. Em compensação, a Duda no segundo tempo dá aquele clique nela que dá durante as partidas e estava distribuindo passes, distribuindo desarmes, voltando ali do lado da Lelê para buscar a bola. Mas, novamente, isso não resultou. O segundo tempo do Corinthians, o Corinthians não foi agressivo, não conseguiu ter grandes chances, tirando uma ou outra. Todas as outras foram no primeiro tempo. O primeiro tempo, sim. O primeiro tempo foi para matar o jogo, para matar a final. Mas não conseguiu, ficou com 1-0. No segundo tempo, além dessas substituições que eu citei, entram a Paulinha no lugar da Yasmin e a Paulinha faz um gol. Porque ao minuto 92 ou 93 por aí, seguidos escanteios do Palmeiras, uma delas passa por todo mundo e a Paulinha embaixo da trave consegue tirar a bola. Um gol da Paulinha. Mas novamente a gente tem a entrada da Robledo faltando 3 minutos de jogo. Não faz sentido. Você tem uma jogadora que é aguda, que é velocista, pode ser que ainda não esteja conseguindo desempenhar tão bem, mas que entra no final do jogo, sendo que a maioria das suas jogadoras já estão com aquela barrinha de estamina do IFC, assim, desse tamanho, vermelhinha, mortas. E faltou substituir rápido, faltou substituir melhor. Se a gente reclama do Piscinato, né, algumas substituições e a demora, com o auxiliar técnico foi bem pior. Talvez se ele tivesse mexido mais rápido e mexido melhor, tivesse colocado outras peças para jogar, a gente conseguiria rejuvenescer o meio campo. Por exemplo, eu não teria tirado a Zanotti, teria tirado a Vicky, porque pouco estava apresentando. E sim, dentre as meia-campistas que nós tínhamos, eu colocaria a Yaya, mas eu não tiraria a Zanotti, por exemplo. Então, faltou isso, né? Faltou uma melhor leitura, digamos assim, do que estava acontecendo no jogo e o que poderia ser feito para que matasse o jogo ali. Não abaixou demais as linhas, chamou demais o Palmeiras veio, como eu disse, não conseguiu concretizar suas chances e seu domínio no segundo tempo em gols, e muito menos em chances perigosas, tirando o último escanteio. Fica um gosto de poderia ter matado a final já no primeiro jogo. Agora, o jogo de volta é nessa quarta-feira, feriado
onde eu vou trabalhar. Será o jogo em Campinas e que ficou aberto. O Palmeiras consegue sonhar com a vitória. O Corinthians tem a faca e o queijo na mão para segurar e ganhar, fazer mais 1-0 ali e garantir um empate nosso. Então, temos grandes chances, temos uma mão na taça, perto de o 4º título no ano. E assim, eu espero que seja. Vale destacar que temos possivelmente uma longa lista de saídas do time. Muita gente falando em desmanche, eu não acho que seja para tanto, porque a maioria das jogadoras que estão especuladas para sair são jogadoras reservas. Nós temos algumas titulares que podem sair também. Vicky e Gabi Portillo se emocionaram muito no final do jogo. Pode ser que seja a saída delas também. Mas eu acho que isso vale um vídeo solo. Depois da final, depois de quarta-feira, a gente pode fazer um vídeo falando sobre o mercado da bola do Corinthians, porque apesar das especulações com relação às saídas serem quentes, né, terem notícias de todos os lados, notícias e suposições vindas de todos os lados, as chegadas nem tanto, né? Nós temos praticamente 2 chegadas confirmadas e nenhuma outra especulação. Porém, a Robledo veio do nada. Então, pode ser que a Isis esteja trabalhando quietinha para repor as jogadoras que tendem a sair. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. Gostei, porém não gostei do jogo, tá? Achei que o Corinthians, no final das contas, tinha que ter feito o 2º gol. Quando você tá com a faca ali, tem que rodar, sabe? Você enfiou a faca, roda, matava o jogo 2-0. Era muito difícil do Palmeiras conseguir empatar no 2º jogo. 1-0 é uma tarefa um pouco mais simples, mas lembrando que a gente também não fez uma grande vantagem contra o São Paulo e fizemos um jogo nota 6 e ganhamos, passamos para a final. Então, mais um jogo nota 6. Se o Corinthians conseguir replicar 45 minutos no nível que fez no primeiro tempo da Arena, a gente ganha, a gente leva a taça. É quase certeza. Mas ficou para quarta-feira. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente, inscreva-se no canal, convido a participar dessa pequena comunidade que estamos criando aqui. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!